Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Está no ar o Videocast Cristão número 24. Chegamos ao episódio 24 e apresentamos sempre para você novos quadros e tudo mais, mas nós temos vários anúncios novos. Veja só as notícias e lá no final você vai ter uma surpresa para o ano que vem. Esperamos estar prontos também para o ano que vem, já estamos planejando e trabalhando. Está no ar o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. Você pode adiar, mas o tempo não. O tempo é implacável, ele corre, ele não espera. Se 4 anos se passarem e você fizer alguma coisa, são 4 anos ganhos. Se 4 anos se passarem e você não fizer nada, são 4 anos que se passaram. Então aproveite o tempo, aproveite o dia de hoje, é o dia de hoje que você tem. Pois bem sabemos, o tempo não espera, ele passa correndo. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, faz tão pouco tempo, e ele passou tão rapidamente. Você pode esperar, o tempo não. Apresentamos para você um novo quadro e esse quadro precisa da sua colaboração, pois apresenta o corpo de Cristo espalhado em vários lugares. Hoje você vai saber um pouquinho mais sobre a igreja que se reúne lá no Brigadeiro, em Minas Gerais. Eles apresentam então o primeiro episódio do Corpo de Cristo. Igreja do Brigadeiro para o Videocast Cristão. Eu sou Carlinhos, esta é minha esposa, Elinete. A minha mãe, Nair, que converteu logo em seguida. Jaime, meu pai. Essa é a minha sobrinha, Sidneia. E logo que uns 2 anos depois, né, se converteu também à Igreja do Senhor, a Cristo, né? Essa é a minha prima, Simone, que se fugiu para o Rio, foi roubado por um irmão, né, não quis deixar aqui no Brigadeiro. E eu sou a mãe. A Ana também faz parte da Igreja do Senhor, que se converteu a Cristo. São essa a Igreja do Brigadeiro. A Igreja do Brigadeiro. Videocast Cristão apresenta Estudo em Série. Você vai assistir agora o Estudo em Série com o nosso irmão Antenor Gonçalves. O Estudo em Série você já conhece, com o tema inegociáveis. E um dos temas que são inegociáveis para nós é o batismo como entrada no reino dos céus. Então, assista agora com o nosso irmão Antenor Gonçalves, Estudo em Série. O termo inegociável para nós significa aquilo que é convicção, não somente uma opinião, não é apenas aquilo que eu acho,
mas é aquilo que está no coração do que Jesus ensinou para nós nos evangelhos. Estamos falando sobre a essência. O Inegociável de hoje fala sobre o batismo. E o batismo é a entrada ao reino de Deus. Foi isso que Jesus deixou para nós. No livro de Marcos, capítulo 16, Jesus diz o seguinte, nos versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus fala sobre o batismo aqui. Ele diz, quem crer e for batizado. Ele não diz somente quem crer. Ele também não diz somente quem for batizado. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? Vamos definir o batismo. O batismo é uma palavra que vem do grego. E o batismo significa sepultamento ou imersão. Por exemplo, quando aquele navio Titanic, se você assistiu o filme, talvez tenha até chorado, não é mesmo, em algumas cenas, quando ele se parte no meio e ele começa a afundar, ele começa a cair, e ele finalmente está completamente submerso debaixo daquelas águas gélidas do Atlântico, os gregos diriam, o navio agora o Titanic foi agora batizado, porque ele está submerso, enterrado, sepultado, imerso debaixo das águas. Então, o batismo significa isso. Todo o corpo imerso, coberto, sepultado por aquelas águas. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 35 a 39, nós encontramos ali a história de Filipe e o eunuco. Filipe acabou pregando o evangelho para o eunuco e explicou quem era Jesus, o prometido ali do profeta Isaías. E diz ali a história que quando Filipe e eunuco, eles indo na carruagem de eunuco, que estava voltando para a Etiópia, para a África, eles chegaram perto de um lugar onde havia um rio, onde havia muitas águas. O eunuco perguntou para Filipe, eis aí muitas águas, o que é que impede de eu ser imergido, sepultado nessas águas, ser batizado? Então Filipe disse, nada lhe impede se você crer. Se você crê em Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse, eu creio. Então diz que ambos desceram, versículo 38 de Atos capítulo 8, ambos desceram as águas e saíram das águas. E eunuco continuou a sua viagem cheio de júbilo, cheio de alegria. No exemplo de Jesus, ele veio até o Rio Jordão e ali diz que ele foi batizado por João Batista. E diz lá, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro pregando para uma multidão ali no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém. Ele prega e diz o seguinte, olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado, seja sepultado nas águas, seja imerso nas águas. Com dois objetivos, para a remissão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O batismo ali no livro de Atos capítulo 2, 38, tem esses dois propósitos. A remissão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. E Jesus, lá no livro de João capítulo 3, ele falando ali com Nicodemos, versículo 5, ele diz o seguinte, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. O batismo não é aquilo que te leva até os céus. É Jesus quem te leva aos céus. Mas o batismo, eu penso, é como, vamos dizer, um passaporte. Você já viajou para algum país alguma vez? Você sabe que para entrar em qualquer outro país, você precisa daquele documento chamado passaporte, que te dá uma identificação, mostra a sua foto e fala sobre as suas origens, inclusive. Aquele passaporte não te leva para o outro país, mas sem aquele passaporte, você não pode entrar num outro país. Assim é o batismo. É Jesus quem nos leva. E através da nossa obediência a esse Jesus, que nos deixou o mandamento, quem crer e for batizado, que nos deixou o exemplo, ele mesmo foi batizado. Ele diz para nós, está aí o passaporte. Quando você é batizado, nasce de novo na água e no Espírito, você tem esse passaporte na mão para poder entrar
no reino de Deus, nos céus. Bem-vindo ao reino dos céus. Esse é o passaporte, o batismo. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. Muturunga, Salvador, estou aqui com o irmão Rogério, convidado nosso, ele nos dá umas palestras aqui para os jovens e aproveitamos para conversar com ele e dizer um pouco mais sobre a sua conversão. Como é que ele se converteu hoje na Igreja de Cristo, né? Como é que se converteu, Rogério? Bem, a minha história, ela tem raízes no catolicismo. Eu sempre estudei, uma boa parte da minha vida estudei em um colégio católico. E eu me lembro das minhas primeiras aulas de religião com a professora Raimunda. Na ocasião, ela estava estudando sobre as parábolas e aquelas histórias acabaram me fascinando, né? E foi ali que eu senti a semente ser lançada no meu coração. Então, a partir dali, eu comecei a me voltar para as coisas de Deus. Teve um período que eu não busquei, mas lá na frente eu acabei ganhando uma Bíblia de uma amiga de minha mãe. E eu comecei a ler a Bíblia sozinho e sentindo uma sensação diferente, uma paz, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E eu sei que aquilo foi tomando conta de mim, fui convidado para um culto evangélico, acabei indo, né? E culminou com Newton, que é o meu primo, ele já era evangelista na época, né? E aí nós começamos a estudar a Bíblia. Eu disse, eu quero estudar a Bíblia, mas não sei com quem. Ele disse, não, comigo, vamos estudar a Bíblia. Então, nós começamos a estudar a Bíblia e tinha um grupo de bairro, né, na casa do irmão Divani, lá na Ribeira, e que eu ia, frequentava, e foi lá, depois de um grupo de bairro, que eu decidi me batizar na praia à noite, lá na Ribeira, no ano de 1990. Então, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E até então, estou firme no Senhor pela glória dele. Amém. Hoje, Rogério é evangelista da igreja no Bonocô, junto com o seu primo, Newton, né? E hoje está fazendo trabalho também, não só em Bonocô, como também em Muritiba, não esquecendo disso, né? É verdade. Então a gente está aqui para servir onde for solicitado. Ok, muito bem, Rogério, obrigado. Viu? Então assim, Rui Silva de Salvador para o Videocast Cristão. Notícias do Videocast Cristão. Programa Abra Sua Bíblia, Rede Super, canal 21 aberto e canal 23 a cabo. Todos os sábados, 10 da manhã. Apresentação Antenor e Gates. Mais informações? www.igrejadecristo.com. Retiro EJOC, Jovens para Cristo, data 12 a 15 de novembro, no tema Relacionamento, Pais e Filhos, investimento de R$ 70. Informações igrejadecristo.org.br/EJOC. Acampa Jovem 2010, local Barra Grande, Ilha de Taparica, na Bahia, data 12 a 15 de novembro, tema Não Nego a Minha Fé. O investimento é apenas R$ 60. Mais informações, igrejadecristo.org.br/anúncio online. Formatura, 7ª turma da Sercris, Igreja de Cristo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Data 4 de dezembro de 2010, turma Eugênio Godot. Mais informações, sercris.igrejadecristo.org.br. 25º Congresso Cristão do Nordeste, local Chalés de Aldeia, Recife, Pernambuco. Data de 20 a 23 de tema Ser como Jesus. Investimento R$ 100 para adultos. Mais informações congressocristão.com. Videocast Cristão apresenta Música Vocal. Música vocal. Ouça agora música vocal Somente Deus. Somente Deus criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que a luz pertence só a Deus. Deus somente.
desejar, mas nunca ia mudar no plano desse Deus, Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céus, exultem em louvor a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus será o gozo do eterno lar, sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus, nosso Deus, Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céus, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céus, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Abraços fraternais! No Videocast Cristão. Abraços fraternais. Uma irmã lá da Bahia, no Videocast Cristão Bahia, manda abraços fraternais, agora para todo o Brasil. Vou mandar um abraço para as irmãs que eu conheci lá na conferência Seminário Feminino, que foi aqui na Bahia, em especial para a irmã Ofé, Ângela e as outras que ficaram comigo no quarto. Um beijo, um abraço, muita saudade. Vamos começar apresentando um novo quadro para 2011, mas estamos trabalhando, preparando desde já. Assista agora então a chamada desse novo quadro para o ano que vem sobre a história da igreja. Muito obrigado pela sua audiência ao Videocast Cristão. Estamos sempre trabalhando para ter novidades, para deixar sempre o Videocast Cristão no ar, que tem sido uma luta. Então ore por esse projeto para que vá em frente, não seja somente um projeto, mas seja algo real.
Então você pode fazer parte também do Videocast Cristão, você já sabe, basta mandar um e-mail pra gente, basta mandar um vídeo, como alguns irmãos tanto de Minas, do Rio, da Bahia tem feito. Agora você pode fazer também. Precisamos notícias do Sul, lá do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Norte, Nordeste, do Sudoeste. Você que pode mandar notícias, mande para nós de qualquer forma. Tem uma máquina fotográfica que filma. Você pode então fazer um pequeno vídeo da sua congregação e mandar para a gente. Aceitamos qualquer tipo de material e com certeza vai ser bem útil para o Videocast Cristão. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de visitar nossa página www.podcastcristão.com. Sim, podcastcristão.com. Mas para escrever para a gente, você usa o e-mail videocastcristão@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês e Deus os abençoe.